Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a parte 2 do pricing. Para recapitular de forma bem rápida a importância de um dos elementos nas finanças empresariais para poder aumentar o valor da lucratividade, consequentemente da empresa, é o pricing. Então o preço, para poder a gente dar uma recapitulada, a gente tem um preço base, né, estabelecido, calculado, e a gente vai ver um pouquinho, e temos que tentar, de alguma forma, ter atributos de valor para chegar num preço-alvo, onde que a gente agregue valor e, consequentemente, o preço acompanha esse valor agregado. E agregar valor, seja um produto com serviços que a gente pode ter em torno daquele produto, um mix, né, no caso de supermercados, das categorias, coerente, onde que a gente tem produtos de entrada e produtos que agreguem margem efetivamente. Então a gente tem uma série, dependendo do tipo de setor, de situações para poder sair de um preço base e um preço-alvo. E como que a gente pode olhar quais são as variáveis que nós temos para poder analisar uma precificação estratégica? A definição de preço, ela tem inúmeras variáveis. E a gente pode retratar essas variáveis no ambiente que a gente vive, né? Que muita gente hoje chama de VUCA, que é um ambiente complexo. E o que é um ambiente complexo? Um ambiente complexo é que a relação de causa e efeito não é tão clara. Então, a gente tem inúmeras variáveis que podem ser modificadas com inúmeros resultados. E no ambiente onde que a gente não tem uma relação de causa e efeito tão clara, o que vale muito é teste, inovação, e por isso o desenvolvimento das metodologias ágeis, né, de inovação, como também o design thinking, que a gente faz testes efetivos para poder ver o que acontece ao mexer com uma das variáveis. Então, as variáveis são perfil do cliente, né? Então, se é alta renda, baixa renda, média renda, né, aonde que ele mora, o comportamento de compra, se aquele cliente compra por impulso, se não compra por impulso, se é um early adopter, né? Se lança alguma coisa nova, é aquele que vai lá rapidinho e já compra. Então, de entender o comportamento de compra, como estão as questões macroeconômicas, né? Por exemplo, em cenário de Covid, repassar preços é muito provável que não consiga, ou se repassar, vai cair drasticamente o volume. Então, as questões macroeconômicas acompanham, é fundamental. A sazonalidade daquele produto é de fundamental importância. Tem períodos específicos onde tem maior demanda, não é? Tal como, por exemplo, Páscoa com chocolate, onde que os preços sobem assustadoramente. Então, entender a sazonalidade é fundamental. A concorrência, não é? Então não adianta colocar um preço se o concorrente coloca um preço muito menor. A gente tem que fazer o que chama de ancoragem. Né? Então, um exemplo, por exemplo, quando você pode ter um líder de mercado, por exemplo, uma empresa que tem uma cerveja líder, então se você quer ancorar, você define na ponta, exemplo, da gôndola, eu tenho que estar X% no valor menor do que aquela cerveja e ver o comportamento de compra. Os custos de compras, não é? Porque não adianta colocar um preço também se não der a margem necessária. Questões fiscais, benefícios fiscais, a situação do caixa da empresa, né? Porque muitas das empresas, para poder fazer caixa, às vezes, não de forma que isso seja o ideal, mas reduz o preço para poder queimar aquele produto ou mercadoria, né? Ou no caso de serviços também, para poder fazer caixa, para poder pagar os compromissos futuros, etc. Então, a gente sabe que tem inúmeras variáveis de definição de preço. E essas variáveis são de fundamental importância entender, e a gente não tem uma relação clara, mas a gente entender através de testes específicos o comportamento para poder a gente maximizar a margem de contribuição total, sabendo que se aumenta preço, reduz volume ou até zero, né? E isso independe se é produto, mercadoria ou serviço, e se reduz preço, aumenta drasticamente o volume em função da mercadoria. Então é o ponto ótimo, é o ponto da margem de contribuição total. É o preço ideal com volume ideal para aumentar a margem total. E quais são os métodos que a gente tem
para poder fazer a precificação. Uma, que é o mais comum, é a precificação baseada em custos, né? Então tem um markup. Então chega, eu compro uma mercadoria por tanto, ou o meu serviço, né, custa tanto, eu vou chegar a um markup de tanto. Então isso daqui protege, na realidade, qual a margem que você quer, mas se você não captura o valor baseado em concorrentes, né, pode ter mercadorias que você, ao julgar um determinado markup, você pode ter uma margem que deixou dinheiro em cima da mesa, pode ter umas que você perde competitividade. Então esse é dos métodos. O outro, né, um pouco já mais evoluído, é uma precificação baseada em mercado. Então você vê os movimentos das concorrências e você analisa para poder fazer os movimentos de preço certinho em função da concorrência. Então hoje, com inteligência artificial, principalmente quem tem e-commerce, tem robôs que monitoram constantemente o preço dos concorrentes para ver qual que é o seu posicionamento de preço com relação àquele aspecto que você está tentando evoluir. Então isso é fundamental também estar monitorando a concorrência. E o terceiro, que é o ideal, só que é mais complexo, né? Porque envolve muitas das vezes data science, que é a ciência de dados, de entender profundamente todas essas variáveis que eu falei em cima, é precificação baseada em valor. Então, de saber qual que é efetivamente o que é valor para o cliente, né, quais são as dores e os problemas daquele cliente, e em função do que é valor para o cliente, todas as soluções, sejam produtos ou serviços agregados àquele produto, vai no ponto exato do que é valor para o cliente. E preço, o cliente faz uma comparação. Se o preço que eu cobro seja X e o valor percebido daquela solução, daquele produto, é menor do que aquele X, eu não pago. Agora, se o valor percebido daquele produto for maior do que o preço cobrado, paga. Né? Então, por exemplo, né, só dar um exemplo, uma água, não é um copo de água. Hoje, no dia a dia, se oferecerem R$15 para você pagar num copo de água no dia a dia, você não vai pagar. Agora, se você estiver no deserto, morrendo de sede, R$15 você paga tendo dinheiro, até R$50, R$100 num copo d'água. Então, o momento do consumo, né, e a característica do que é valor para aquele momento é fundamental. Uma precificação dinâmica, tal como as empresas são as empresas aéreas, também é outro tipo de precificação baseada em valor. Né? Então, quando você tem uma viagem que você precisa tentar marcar de última hora, os preços das passagens vão lá em cima. Então, eles têm uma precificação baseada em valor, uma precificação dinâmica. Então, esses são os 3 tipos de precificação, né? E com todas as variáveis, né? Mas é interessante só entender isso. Agora, por que a precificação é importante? Porque a gente viu no vídeo 1 o quanto que ela interfere na lucratividade, né? Olhando sempre a margem de contribuição total, que é a margem individual vezes o volume. Tem empresas que vão ter que competir baseado só no preço, o preço baixo. E aí toda a estrutura interna da empresa de custos tem que ser adequada para que consiga fazer o preço mais baixo, que nesse caso é o valor para o cliente, e ainda assim ser lucrativo. Bom, mas a questão é a rentabilidade. A rentabilidade da empresa, ela deve ser maior do que 2 vezes o retorno sobre o capital investido. Então, se você investe R$100, né, o retorno daquele capital tem que ser no mínimo R$200. Senão é muito melhor pegar aquele dinheiro, aquele capital investido, ir para o mercado financeiro sem o risco, né? Claro que fazendo uma composição de carteira, mas sem o risco inerente à atividade empresarial, principalmente no Brasil. Então, toda alavanca, né? E nesse caso a gente está falando de preço, mas todas as alavancas a gente tem que mirar a ter um retorno empresarial 2 vezes maior do que o capital investido, caso a gente for para o mercado financeiro. E deixando como dica o foco na margem de contribuição total, que é margem individual em função daquele preço vezes o volume vendido. Por exemplo, impostos de gasolina, quando faz a promoção de reduzir X centavos, então tem que calcular exatamente quanto de volume
adicional que tem que agregar para manter a mesma margem de contribuição total. Mais um outro exemplo, o que funciona muito no Brasil em supermercados, é o que a gente chama de high-low. Então são preços mais altos e preços mais baixos promocionados. Então isso nos supermercados funciona muito e atrai o consumidor, né? Que a gente pode discutir mais para frente como que é essa precificação baseada no high-low que vocês veem no supermercado. Tem hora que a mercadoria está promocionada e tem hora que ela está com preço cheio. E isso é uma técnica para poder garantir ao longo do tempo um preço médio que você quer. Então você joga um preço mais alto e depois um preço mais baixo, mas para poder garantir um preço médio. Tá joia? Precificação foi um dos tópicos, né? Então tem inúmeros livros, se vocês quiserem ver. Isso daqui é só uma amostra, mas é um ponto importante. Atentem-se ao pricing, que é um dos elementos das finanças estratégicas fundamental para sua empresa. E quanto mais você agrega valor a seu produto ou serviço, mais você consegue capturar de valor repassado nos preços. Tá bom? Até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês.